Olá, muito bom dia para você. Colapso no sistema de saúde. Sem leitos disponíveis na região, pacientes com Covid-19 de Coromandel são transferidos de avião para Montes Claros, no norte de Minas Gerais. A gente mostra a situação preocupante e mais. Especialistas analisam a orientação do Ministério Público do Trabalho sobre demissão por justa causa para trabalhador que recusar vacina. Depois de vacinar todos da saúde, mesmo sem ser da linha de frente, chega a vez dos idosos em Patos de Minas. Preço da arroba do boi bate novo recorde. Estas e outras informações a partir de agora. É obrigatório que medicamentos tenham bula. As informações contidas são importantes para evitar complicações com outros remédios, bem como uma forma de uso, né? Entretanto, não são todas as pessoas que leem as bulas. Neste papel cheio de letras miúdas, que já foram bem menores, contém informações importantes. A bula é um documento legal sanitário que serve para obter informações e orientações sobre medicamentos necessários para o uso seguro e tratamento eficaz. O intuito principal da bula é justamente orientar a população, ao usuário, sobre as indicações, os riscos, os benefícios, né, do medicamento que ele está utilizando. Para facilitar e incentivar, ao longo dos anos, se teve algumas mudanças na bula, como o tamanho da letra e também o modo de escrita. Como é muita informação para caber dentro de um pedacinho de papel, muitas vezes as letras são muito pequenas, né, que dificultava a leitura, dificultava o entendimento, principalmente por pessoas mais idosas, que justamente é a parte da população que geralmente faz mais uso de medicamentos. Então, assim, houve-se uma necessidade de a própria Anvisa alterar e modificar esse padrão de bulas para facilitar o acesso das pessoas a essa informação. Porque, do contrário, perde o propósito de ter uma bula que ninguém consegue ler. Outra modificação que teve ao longo dos anos foi a questão dos termos técnicos. Antigamente era muito termo técnico médico que, né, para a pessoa leiga, não entendia nada do que estava sendo dito ali, que são palavras bastante complexas que queriam dizer umas coisas assim bem específicas, mas que não é do entendimento da população em geral. Então, a partir disso, houveram pelo menos 3 intervenções por legislação, né, modificando esse padrão de bula. Hoje em dia ela é estabelecida pela Anvisa, na forma de perguntas e respostas: como devo usar esse medicamento, né? Que riscos esse medicamento pode trazer à minha saúde, e com a linguagem mais popular, né? Evitando termos técnicos. Toda vez quando você compra um medicamento como este, dentro dele vem um folheto sobre o remédio como este aqui. Por falar nisso, você tem o costume de ler a bula? Não. Por quê? Porque eu confio no médico que me receitou o remédio. Tenho. Tenho. Por quê? Ué, porque é pra mim saber como é que tá as coisas, né? O remédio, né? Ficar por dentro. Ficar por dentro das coisas. Leio. Por quê? Pra mim saber pra que é, quais as reações, vai, né? Que não tá certo. Sim, é porque você tem que saber para que você está tomando esse remédio. Para saber as instruções para tomar o remédio, eu sempre leio. Para me saber as instruções, que às vezes o moço da farmácia me dá uma instrução e da bula eu já entendo melhor. Depende do medicamento, depende da gente interessar pelo medicamento, né? Às vezes lê, às vezes não. Não. Por quê? Porque eu não enxergo. A letra é muito pequena, né? Muito pequena. Eu não leio, não. Você não leio. Por que você não lê? Se eu ler, eu nem tomo. Nem tomo se eu ler. É melhor confiar. É melhor. A recomendação é que você leia sempre a bula. Assim, ficará por dentro dos riscos, como, por exemplo, os riscos colaterais. Lá na bula está descrito todos os riscos, né, todos os efeitos colaterais, as interações medicamentosas, ou seja, esse medicamento eu posso tomar com aquele que eu já tomo. Lá está descrito isso, né, com possíveis interações, porque tem medicamentos que não podem ser tomados junto com outros. Tem indicações que, às vezes, uma condição clínica que a pessoa tem, vamos supor, não pode ser tomado por diabéticos, não pode ser tomado por gestantes, tá? Tem algumas restrições. E tudo isso é descrito na bula. Então, na bula, assim, tem uma informação muito mais completa e complexa do que o médico pode te passar numa consulta simples, né? Se ele fosse te falar tudo que tem na bula ali, ele ia ficar um dia com você.
Depois do intervalo aqui no 30, a gente mostra mais uma iniciativa do Sebrae para aumentar a produtividade das empresas. E preço da arroba do boi gordo bate novo recorde. O Sebrae Minas mantém inscrições abertas para o programa Brasil Mais em Patos de Minas. A iniciativa visa promover a prática continuada de ações de inovação nas microempresas e também nas empresas de pequeno porte, dos ramos do comércio e de serviços, por meio de uma orientação proativa, gratuita e personalizada, de modo a favorecer a ampliação da produtividade e também a competitividade. Serão 44 micro e pequenas empresas do município. Quem tem mais detalhes sobre isso é a analista do Sebrae, a Jéssica Viana, que está aqui conosco hoje. Bom dia, Jéssica. Quem pode participar, então, desse programa? Olá, muito obrigada. Bom dia. O programa Brasil Mais, ele foi criado pelo Sebrae e o Ministério da Economia para atender micro e pequenas empresas do comércio, serviço e indústria. Nesse sentido, o foco é melhorar a gestão e aumentar a produtividade, e nós temos vagas aqui para Patos de Minas, começando o primeiro ciclo com 44 vagas. Jéssica, quem pode participar e como se inscreve? Pode participar aqueles que tiverem de fato interesse em receber um acompanhamento continuado de 4 meses e que desejam então melhorar os seus resultados. Para se inscrever, tem que acessar o site gov.br/brasilmais, realizar um cadastro e preencher as suas inscrições, que o Sebrae recebe essas informações e faz contato com você, agendando então o seu atendimento. Muito bem, Jéssica, obrigado aí pela sua participação. Vamos só repetir para o pessoal se inscrever, para todo mundo ficar muito atento. O site é gov.br/brasilmais e você também pode ligar em caso de dúvidas no 34 3821 4154. Obrigado pela sua participação aqui no 30, viu? Obrigada. A gente continua com 30 minutos. O preço da arroba do boi ultrapassou os R$300 em Patos de Minas, uma das maiores altas dos últimos dias. O mercado físico de boi segue com preços firmes. O avanço do preço da arroba é resultado da dificuldade das frigoríficas em recompor a escala de abate. Não, é falta de boi gordo, porque no mercado hoje, por exemplo, o confinamento nessa época já não existe mais. E boi de pasto ainda não deu tempo de boi de pasto engordar. Então o mercado, há muita procura e pouca oferta. Em Patos de Minas, o preço da arroba tem passado de R$300. Hoje o boi teve um período que ele deu uma disparada há uns meses atrás, e no final de dezembro ele deu uma queda. Mas hoje ele já está ultrapassando a casa de R$300. Para ajudar a movimentar o mercado, existem os leilões, como este em Patos de Minas, que por vezes chega a receber mais de 2.000 animais. No lugar, por exemplo, da pessoa negociar, tanto vender como comprar, hoje é o leilão. Porque há anos atrás o pessoal tinha vendido o bezerro, o boi só lá na fazenda. Mas hoje, sempre na fazenda você leva um comprador só lá, mostra. Aqui no leilão tem 10, 20 pessoas que estão querendo. Então a disputa é grande aqui dentro, é acirrada mesmo. Então o que valer aqui é o pessoal fica tranquilo que vende mesmo. O governador Romeu Zema anunciou hoje que os servidores estaduais que ainda não receberam todo o valor do 13º salário, o restante será quitado em parcelas de R$1.000 a partir desta sexta-feira. 28% dos trabalhadores ainda não tiveram salário extra pago integralmente. O governador informou ainda que estuda possibilidades para antecipar o pagamento do 13º deste ano. A sequência aqui no 30 minutos, depois de vacinar todos da saúde, mesmo sem ser da linha de frente, chega a vez dos idosos em Patos de Minas. E especialistas analisam a orientação do Ministério Público do Trabalho sobre demissão por justa causa para o trabalhador que recusar a vacina contra a Covid. Sem detalhamento, não foram apenas os que estão na linha de frente que receberam doses da vacina contra a Covid-19. Todos os profissionais que lidam com a saúde receberam a imunização em Patos de Minas. Nem todos foram imunizados ainda, né? Nem todos eles conseguiram se imunizar. Na sexta-feira deve terminar e começará a vacinação de quem tem mais de 90 anos. O vacinômetro indica que mais de 5.400 pessoas já foram imunizadas contra a Covid-19 em Patos de Minas. A maioria é trabalhador da área da saúde, apenas 159 idosos asilados. Sem critério, o público prioritário desta primeira fase vai do médico que está na linha de frente ao entregador de farmácia.
Nós estamos vacinando aí a primeira etapa do grupo prioritário, que seria os profissionais de saúde, englobam tanto aqueles em contato direto com o paciente, quanto os que prestam auxílio a esses funcionários. O critério de imunização gerou críticas, pois nem todos os trabalhadores da saúde estão na linha de frente. O Ministério da Saúde alertou nesta segunda-feira que as primeiras fases de vacinação não devem atender 100% dos profissionais de saúde. E enviou um comunicado aos estados e municípios destacando que as primeiras doses devem atender inicialmente 34% dos trabalhadores da saúde, priorizando as equipes de vacinação envolvidas na primeira etapa e trabalhadores de unidades envolvidas diretamente na atenção, referência para os casos suspeitos e confirmados de Covid-19. Pessoas idosas residentes em instituições de longa permanência, pessoas a partir de 18 anos de idade, com deficiência, residentes em residências exclusivas e população indígena vivendo em terras indígenas. A secretária de Patos de Minas diz que segue a orientação do Ministério da Saúde. Nós tivemos inúmeros questionamentos aí, até pela estranheza do porquê estar vacinando algumas pessoas antes de outras, só que a gente tem que lembrar que nós estamos obedecendo aí as notas técnicas, tanto do Ministério da Saúde quanto do Estado de Minas. Então a opção de vacinar, de quem vacinar primeiro, ela não é do município. A gente tem que seguir aí um calendário vacinal e esses profissionais foram todos enquadrados nessa primeira etapa. Nesta terça-feira, o governo de Minas anunciou a distribuição para as 28 unidades regionais de saúde de mais 315.600 doses da vacina Coronavac. Essa é a quarta remessa enviada pelo Ministério da Saúde. E nessa fase, os idosos estão incluídos. Até o momento, o município de Patos de Minas não começou a vacinar os idosos acima de 75 anos, por não estarem na linha de frente no combate à Covid-19. Só que essa vacinação deve começar, isso no fim desta semana. Na quinta-feira agora, nós já vamos receber mais doses da vacina e a partir de sexta-feira esses idosos acima de 75 anos já começam a ser vacinados. Os idosos de 90 anos ou mais terão prioridade na vacinação, pois o critério de escolha se dá pela idade e não pela ordem de cadastro no sistema informatizado de vacinação. Em Patos de Minas, mais de 6 mil idosos devem ser imunizados. Só de idosos aí acima de 75 anos, nós temos mais de 6 mil pessoas cadastradas. De profissionais de saúde, nós já fizemos 5.400 doses de vacina, dentre elas 5.241 são de profissionais de saúde e 159 de idosos em instituições de asilo, que eles já tomaram tanto a primeira quanto a segunda dose também, então estão com o calendário completo. A secretaria não disse quantas doses devem chegar na quinta-feira, nem detalhou como será feita a distribuição das doses. Disse apenas que será o pontapé inicial de imunização dos idosos. De acordo com a quantidade de doses que for chegando, nós vamos analisando quantidades de cadastro e vamos aí mesclando entre um pouco para profissionais de saúde e um pouco para idosos. Isso, o importante é começar e já pegar esse público agora no início, ainda mais com o aumento de casos. A vacina contra a Covid-19 é a única certeza para se proteger com eficácia contra a Covid. As doses de esperança chegam a conta-gotas, né? Um ritmo que precisa, então, aumentar para salvar mais vidas. Apesar de não ser obrigatório, o trabalhador que se recusar a tomar a vacina poderá ser demitido por justa causa. A orientação é do Ministério Público do Trabalho. Só poderá recusar a vacina o trabalhador que apresentar laudos médicos. Que se trata de um documento interno, né, do Ministério Público, não é uma lei, então ele não é de observância obrigatória, ele não prevê nenhum tipo de sanção ou penalidade pela sua inobservância. Mas é um documento importante que não deixa de trazer a visão de um órgão tão importante como é o Ministério Público do Trabalho com relação a este tema. Veja também que o documento é louvável quando ele traz a importância da participação dos empregadores num programa de conscientização da população com relação à importância da vacinação.
A demissão por justa causa do trabalhador só deve ser tomada após esgotadas todas as tentativas para convencê-lo a se imunizar. O próprio Ministério Público também entende que esta é uma questão extrema e que deve ser adotada quando exauridas, quando esgotadas todas as outras possibilidades de tentar conscientizar e convencer de forma amigável o trabalhador a se vacinar. Essa decisão do Ministério Público do Trabalho é baseada no entendimento do STF. O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade que a vacinação contra a Covid-19 no país pode ser obrigatória. A conclusão que proponho é a seguinte, presidente. É constitucional a obrigatoriedade de imunização por meio de vacina que, registrada em órgão de vigilância sanitária, tenha sido incluída no Programa Nacional de Imunizações. 2. Tenha sua aplicação obrigatória determinada em lei. Ou 3. Seja objeto de determinação da União, Estado, Distrito Federal ou município, com base em consenso médico-científico. Em tais casos, não se caracteriza violação à liberdade de consciência e de convicção filosófica dos pais ou responsáveis, nem tampouco ao poder familiar. A orientação do MPT é polêmica e certamente ainda vai gerar outras discussões. Não existe no ordenamento jurídico brasileiro, em especial a CLT, nenhum tipo de previsão que autorize a rescisão contratual por justa causa em caso de recusa de vacinação. Mas esta foi uma interpretação dada pelo Ministério Público do Trabalho. Demanda muito amadurecimento, muito debate. Qual será a visão do judiciário trabalhista em relação a esta possibilidade de o empregador rescindir por justa causa o contrato de trabalho de um funcionário que de forma injustificada se recuse à vacinação. Esta realmente é uma questão polêmica e que será decidida ou pelo Poder Legislativo ou pelo próprio Poder Judiciário. A seguir aqui no 30, sem leitos na região, pacientes com Covid-19 de Coromandel são transferidos para o norte de Minas. A Clínica Laboratório Mais Exames se tornou referência em Patos de Minas e região. Confira aí. Na Clínica Laboratório Mais Exames, você tem médicos de todas as especialidades e todos os exames em um só lugar. Laboratório, exames cardiológicos, exames de imagem como tomografia, ultrassonografia, endoscopia, raio-x e mamografia. Atendendo a convênios e particular com valores que cabem no seu bolso e, claro, facilidade no pagamento. Procure já Mais Exames e agende sua consulta ou exame. Mais exames, mais pela vida. Não há leitos disponíveis na região para atender todos os doentes. Pacientes de Coromandel, por exemplo, tiveram que ser transferidos essa semana para Montes Claros, uma situação que evidencia o tamanho do problema da falta de vagas. O sistema de saúde não só de Patos de Minas vive colapso, mas da região também. Sem vagas disponíveis para tratar os doentes com Covid-19, leitos em outras macro-regiões têm que ser acionados. Essa semana, 3 pacientes de Coromandel foram transferidos de avião para o norte de Minas. O prefeito contou no NTV News desta terça-feira sobre a dificuldade. A gente tenta fazer a regulação micro-regional, que é aquela competente em Uberlândia, que é onde fica a nossa Superintendência Regional de Saúde. A partir do momento que nós não conseguimos encaminhar, a gente tem feito alguns contatos junto ao governador do estado, a Secretaria Estadual de Saúde, para ampliar
essa questão da nossa micro, e aí nós temos conseguido, com o apoio do Corpo de Bombeiros também, encaminhar esses pacientes para Montes Claros. E ainda precisamos de mais leitos ainda, porque ainda temos pessoas internadas aqui. Infelizmente, a nossa micro-região, nós não estamos conseguindo ter sucesso nessas vagas de UTI mais urgentes. Fernando Breno despacha de casa, está com Covid-19, mas mesmo assim tem tomado medidas para diminuir a contaminação no município. Nós estamos num sistema de decreto, fechamos o comércio, primeiro fechamos parcial, depois fechamos integral, apenas essencial funcionando, porque nós não tínhamos outra saída. A resposta ela não é imediata, né? E ela não é tão rápida assim. Você vai lá, faz essas medidas, as pessoas ficam em casa, já melhorou muito dos últimos dias para cá, mas ainda demora-se, dizem alguns especialistas, que até 15 dias para ter um retorno disso. E nesse mês de fevereiro, através do esforço hercúleo de toda a nossa equipe, nós conseguimos 30 vagas, 30 pacientes transportados para UTI. Então, assim, nós temos trabalhado muito, mas infelizmente ainda não chegamos no número que a gente quer chegar. E nesta quarta-feira tem Espaço Feminino às 18 horas aqui na tela da NTV. Oi, gente linda! Vamos de Espaço Feminino nesta quarta? Usar cinta modeladora é uma alternativa cada vez mais comum para melhorar a silhueta. Mas o efeito Cinderela pode trazer problemas. Será que vale a pena usar? A gente vai explicar tudo no Espaço Feminino. E olha só quem vai dar o ar da graça por aqui. Nesta quarta-feira estarei contando mais um pouco da minha história no programa. Não percam. Beijo. Sim, Madalena Gordiano, nessa nova versão. Feliz, leve e mais tranquila. Conta como tem reconstruído sua vida. Não dá pra perder não. Te espero às 18 horas. Veja pelo canal 8.1, site ntv.tv.br e Facebook @NTV Patos de Minas. Com essa a gente encerra então aqui a edição de hoje do 30 Minutos, que volta amanhã às 11h30 da manhã. Agora chega Gui Boaventura, divide a tela comigo aqui para a gente poder fazer essa transição de programas. Boa tarde, Gui. Olá, Daí, boa tarde, tudo bem? Tudo tranquilo, tudo GGSS, hein? Também. O que você conta de Ô, novo? Gui, eu estava observando você aqui nos bastidores e você comentando algumas situações. E aí eu fico imaginando como é que vai ser o livro de memórias do Gui, né? Com tanta história para contar. Quando é que sai esse livro aí, hein, Gui? Rapaz, você sabe que eu já estou rascunhando, né? Bacana. Estou rascunhando. Só que eu vou ter que publicar esse livro e mudar. Vai da comunicação, passando pela música, né? Tem toda umas vertentes aí. Nós temos histórias e você viveu esse mundo, você sabe que é um gerador de histórias. O rádio é um gerador de histórias, né? Tanto para o ouvinte quanto para o bastidor, né? Tem muita coisa engraçada também, né, Gui? Tem história que é brincadeira, mas vamos contar essas histórias todas aí. Tem uma muito boa, enquanto a gente tem um tempinho da Yandra chegar, tem uma muito boa lá da minha região, de um colega lá, não vou citar o nome dele aqui, era recém no rádio, e aí ele conhecia, estava no meio ali do comercial, lá tinha aquele hábito de ler a nota de falecimento. E aí ele conhecia, não sabia que a pessoa tinha morrido, mas tinha conhecimento com o falecido. Aí ele começou a ler a nota de falecimento, né? Aquela voz mais centrada. Quando ele leu, falou que a família lutada de fulano de tal né, comunicava o falecimento, ele falou, conheço esse malandro, hein? Já foi tarde. Aí deu demissão. São histórias que o rádio tem histórias que... E o rádio deixava, por exemplo, o profissional, o locutor, o apresentador, o repórter, muito compenetrado, né? Muito compenetrado. Muito mais antes do que agora, né, Gui? Sim, claro. Ficou menos manufaturado. O rádio eu sou do tempo que o rádio era o principal veículo de comunicação. Você também pegou essa época. Sim. Principal veículo de comunicação do Brasil. Então, a responsabilidade era muito grande, né? Você tinha que fazer muito bem feito, não podia errar. E aquilo ali era uma coisa que você errava no rádio, tudo ao vivo, não tinha jeito de consertar.
né? E muitos erros viraram histórias e etc. Né? E o rádio tem umas questões, se você se lembra bem disso, o rádio tinha fãs do rádio. Hoje em dia é mais difícil. Eu me lembro da gente receber na Itatiaia AM, lá em Pirapora, 600 cartas por semana. 600 cartas por semana. Olha a dificuldade que a pessoa tinha de escrever e entregar, que era algo assim impressionante. Aí tinha o Clube do Ouvinte, hoje em dia não se tem mais isso, né? Mas o rádio ele tem uma história muito bacana. E no interior, você quer ver uma história que merece a gente contar? Eu estava estudando há poucos dias a história da Rádio Nacional, que foi uma das primeiras rádios, foi comprada pelo governo federal na época do Getúlio Vargas, para ser a voz do Brasil na época da Segunda Guerra Mundial. Ela tinha 4 antenas, eram 4 rádios numa só. Sim. Transmitia em português para o Brasil, transmitia em inglês, transmitia em espanhol e em italiano. Impressionante, né? Você já imaginou isso? A estrutura que gastava para fazer isso? Ela tinha um quadro com 150 artistas, cantores, contratados, de carteira assinada. Ela tinha 5 orquestras que tocam, fora os regionais, fora os conjuntos, fora tudo isso aí. Uma estrutura impressionante, né? Uma estrutura, tinha radionovela com atores contratados e tal, era outro time, né? Tinha as equipes de jornalismo, tinha os apresentadores, né? Apresentadores que ficaram famosos no Brasil na época. Ela desmanchou a Rádio Marinque Veiga, que até então era a rádio mais famosa do Brasil naquela época. A Rádio Nacional chegou, contratou todo mundo. Isso só para dar voz ao Brasil, para mostrar a cultura do Brasil lá fora. Uma estrutura fenomenal. Muito maior a estrutura naquela época do que a estrutura da TV hoje. Da TV, por exemplo, que é uma geradora hoje a nível nacional, de uma TV como a TV Bandeirantes ou como a TV Record até. Né? A rádio tinha... Ela recebia 40 mil cartas por dia. Rapaz. 40 mil cartas por dia. E recebia cartas do mundo inteiro. A Rádio Nacional tinha um departamento, que era um departamento de relações públicas, só para ler essas cartas, reencaminhar para os programas e respondê-las individualmente. Olha só que trabalho que era feito por esse departamento. Né? Dava-se importância a isso. O sujeito lá no Cafundó mandava uma cartinha para a Rádio Nacional, recebia a resposta. Eu me lembro do pessoal procurando pessoas. Ah, o meu tio foi para Brasília trabalhar não sei quando, foi para tal local, preciso encontrá-lo. E aí o rádio fazia essa ponte para poder localizar essas naquela época, na década de 40, o Brasil tinha em torno aí de 35 a 55 milhões de pessoas, essa transição da década de 30 para a década de 40, e tinha todo esse movimento numa empresa de comunicação aqui no Brasil. O rádio Rádio Nacional. O rádio é tão maravilhoso, porque hoje a gente tem um fenômeno de podcasts que você tem acompanhado aí. Ele está tanto nas plataformas só para ouvir, como também no YouTube para o pessoal acompanhar ali as entrevistas. Nada mais é do que um programa que a gente fazia de rádio muito semelhante aos sábados, quando a gente levava uma personalidade para bater papo, para a gente ficar ali 1h30 batendo papo com aquela pessoa que tinha alguma importância na sua história para a gente falar daquilo. A gente fazia isso no rádio, hoje é feito como forma de podcast, mudou o nome, mas o formato é do rádio. Nós estamos só americanizando isso aí. Né? E usando as plataformas que tem hoje. Você acha que o caminho é esse? Da comunicação para a internet? Eu acho que sim. Eu acho que a internet vai absorver tudo isso aí, vai popularizar isso também, cada vez mais, né? Vai dar oportunidade para outras pessoas. Aliás, eu quero até te convidar, vamos fazer um programa de rádio na internet? Toda hora que você chamar, eu vou. Se você quiser, vamos fazer esse programa. Vamos sim, já está combinado. Você está fora, Matheus. Você quer fazer tudo também? Matheus também está querendo, está aqui nos bastidores querendo. Tudo, é brincadeira? Não. Esse dia eu cheguei aqui, cheguei aqui 8 horas, ele estava começando de porteiro ali, às 8. Fica aqui das 8 às 2 da manhã de porteiro. Está no intervalo também, né? Brincadeira aí. Ô Gui, então é isso, ó. Abraço para você. Amanhã Os caras é que se cuide, né?
Você passar pela escadaria, cuidado que ele põe o pezinho. Não é? Um abraço para você. Até mais.